Provavelmente você viu que essa semana foi aprovada a reforma tributária, mas você sabe o que de fato pode acontecer se realmente ela entrar em vigor? Bom, para começar, a ideia aqui é apenas falar sobre a reforma tributária e não expor opiniões políticas. O que eu vou falar é apenas baseado no texto da reforma. A ideia principal da reforma é simplificar as alíquotas nacionais, com a criação de um imposto único, chamado de IVA, Imposto sobre o Valor Agregado. Este método de imposto único é usado em alguns países da Europa e também no Japão. Certo, Claudinei, mas como é que vai funcionar de fato esse IVA? Bom, ele vai ser composto de dois impostos. O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e ele vai substituir o ICMS, que é uma grande composição de recolhimento de impostos para o Estado, e o ISS, que é para o município. E o outro é o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai substituir o PIS, o CONFINS e o IPI. E para que você entenda na prática, eu vou te dar um exemplo como que funciona. Digamos que eu sou um fabricante de calça jeans, eu gasto R$30 com insumos e eu vendo a R$50. Eu vou pagar um imposto sobre esses R$20 de valor agregado. Agora digamos que a pessoa compra de mim e vende a R$100. Ela vai pagar o imposto sobre valor agregado de R$50. Um ponto importante é que o ICMS será cobrado onde consome o produto, e não mais onde ele é produzido. Na prática, hoje é cobrado em sua origem, ou seja, onde é fabricado. Então, a fim de colher mais impostos, alguns estados criam incentivos fiscais para as empresas abrirem fábricas em suas cidades. Porém, tem um ponto bem importante: os insumos para a fabricação deste produto não são desses estados, e sim de outros. Então, é preciso buscar insumos aqui, justamente para fabricar o produto aqui. E para isso tem um frete, e esse frete é repassado ao consumidor, e com isso tornando o produto mais caro. E se você for ver, então parece uma ótima ideia criar um imposto único, mas na verdade tem um ponto bem negativo nessa questão, porque você acaba tirando dos estados a autonomia de determinar a taxa dele. Assim você tira o livre comércio e a competição saudável entre os estados para conseguir incentivos de investimentos e empregos. Logo, com o objetivo da simplificação, os impostos sobre consumos terão 3 alíquotas. Uma com desconto de 50% sobre essa alíquota, que é justamente para serviços de educação e saúde, dispositivos médicos e medicamentos, serviços de transporte público urbano, semi-urbano, produtos agropecuários, pesqueiros e florestais, itens de cesta básica, atividades artísticas e culturais nacionais. E uma com alíquota zero, que é justamente para alguns medicamentos, o ProUni, e também para o produtor rural pessoa física com receita anual inferior a R$2 milhões. E também terá um imposto específico para as coisas que fazem mal para o meio ambiente e para a saúde, que inclusive esse valor será destinado para custear a Zona Franca de Manaus. E a ideia também é de extinguir a Zona Franca, mas bem lá para frente, lá para 2070. E após aprovado, também será cobrado IPVA sobre lanchas e jatinhos. Pois é, e você achando que esse IPVA era justamente para tapar buraco das estradas, quando na verdade o governo faz o que quiser com esse valor. E tem um ponto bem importante, que esse IPVA sobre aeronaves não incide sobre empresas aéreas, justamente pelo motivo óbvio de não aumentar mais ainda os preços das passagens. E talvez a alíquota do IPVA suba, baseado nos preços dos carros, mais caro ou mais barato, no quanto que ele polui, no ano do carro e até mesmo se ele é elétrico ou se ele não é. Outra mudança que terá é sobre os IPTUs, que esse ponto é bem questionado pelos economistas, justamente pelo fato que dará autonomia aos prefeitos de poder ou não aumentar a alíquota sem passar pelo legislativo. Lembrando que a cobrança do IPTU é um percentual sobre o valor do imóvel. E se a prefeitura tivesse autonomia de mexer na alíquota ou de determinar o valor do seu imóvel, ela pode falar por alguns motivos que ele valorizou. Por exemplo, pela chegada de metrô, pela criação de algum terminal de ônibus ou de qualquer outra coisa que eles justifiquem ser cabível de aumentar o valor do seu imóvel, logo incidindo mais imposto para ele. Outra mudança é sobre o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. Ou seja, é quando você morre ou quando você doa algo para alguém, seja um valor em dinheiro ou seja um imóvel. Hoje, se a pessoa morre, por exemplo, no Rio de Janeiro e a outra mora em São Paulo, a herança ela é cobrada no estado de São Paulo, justamente onde abre o inventário. E a partir de agora não será mais desse jeito. A cobrança do ITCMD será na origem,
neste caso no Rio de Janeiro. E hoje a alíquota gira em torno de 4% a 8%, sendo em São Paulo cobrado 4%. Mas o único estado que é diferente é o Rio de Janeiro. Lá, quanto mais você tem, mais você paga. Quanto menos você tem, logicamente, menos você paga. E a ideia da reforma tributária é justamente usar como base a tributação do Rio de Janeiro que é praticada hoje. Mas, Claudinei, toda essa mudança será feita do dia para a noite? Não, ela está prevista para 2026, com implementações graduais, inclusive algumas partes entrando em vigor somente em 2033. E lembrando que esse texto ainda vai para o Senado e pode ter alterações. Por isso, não dá para ter um norte de como será ainda. Afinal de contas, não temos alíquotas definidas. Claudinei, e eu vou pagar mais imposto de renda? E meus investimentos serão afetados? Sobre o imposto de renda não vai mudar nada e sobre seus investimentos também não será mudado nada, pelo menos por enquanto. Afinal de contas, o objetivo dessa reforma é justamente os impostos sobre o consumo. Então é isso, pessoal. Sou Claudinei Júnior e você está no canal Minando Mercado. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Um beijo, um abraço e fui!